Apocalipse 1, versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, com toda a liberdade, pela Tua providência, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, que neste momento o Teu Espírito fale com cada um de nós, nos dando compreensão da Tua palavra, Senhor Deus, para que, ó Deus, sejamos alimentados, edificados por ela, Senhor Deus. Que apesar do Teu servo, um pecador limitado, que seja o Senhor quem fale, Senhor Deus, que seja a voz de Deus que seja ouvida aqui neste momento. E que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações, não somente destes que aqui estão, mas a todos que ouvirem a esta palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas gostariam de conhecer alguma personalidade famosa. Algumas pessoas ficam em aeroportos esperando a chegada do avião em que está um time de futebol ou a seleção de um país de futebol, talvez um artista famoso, um cantor, um grupo musical, talvez qualquer outra personalidade que seja muito conhecida. Algumas pessoas realizam o sonho de estar perto desta celebridade e tirar uma foto com ela, fazer uma selfie com ela. Até mesmo entre nós, evangélicos e presbiterianos, nós gostamos, alguns de nós gostam de quando se encontram, têm a oportunidade de conhecer algum pregador que é famoso, tirar lá uma foto com essa pessoa. E aquilo marca a vida destas pessoas. Porém, não existe pessoa que mais possamos desejar conhecer que o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é incomparável, Jesus Cristo não é uma simples celebridade que a fama vai e vem, que um dia termina e que a morte um dia põe fim a toda essa fama. Não, Jesus Cristo não pode se comparar a nada. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não somente deve ser conhecido, como Ele deseja que nós o conheçamos. Jesus, Ele quer que você o conheça. Jesus, Ele se revela a nós e Ele quer que a gente saiba quem Ele é, que a gente o conheça, que a gente tenha uma relação de amizade com Ele, que a gente possa conviver com Ele, que a gente possa ouvir as suas palavras. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é a pessoa que mais nós devemos desejar conhecer. Lá em João capítulo 14, versículo 7, Jesus ele disse o seguinte aos seus discípulos: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E no versículo 9 de João 14 ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então veja, para que você conheça a Deus, o Pai, você precisa conhecer Jesus. Não há como vir a Deus se não for por Cristo. Ele é o único caminho até Deus. Não há como você se dirigir a Deus, não há como você conhecer a Deus, não há como você ir até Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
E só há uma maneira de nós conhecermos a Cristo e conhecermos a Deus, que é através da sua revelação escrita, através das Escrituras. E todos os livros das Escrituras falam de Cristo. Você não vai encontrar o nome Jesus, Cristo, no Antigo Testamento, mas ele está lá, desde o Gênesis. Desde a criação, nós vemos a mão do Senhor Jesus Cristo. Desde a queda no Éden, nós vemos ali a sombra da redenção naquele animal que foi morto e Deus tirou a pele daquele animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então Jesus está em todas as Escrituras, revelado em todos os livros da Bíblia. Porém, a revelação, meus irmãos, ela é progressiva. Imagine você uma cortina que está fechada em frente a uma janela. Você não consegue enxergar o que está atrás daquela cortina. Mas você começa aos poucos a abrir aquela cortina. E à medida que você vai abrindo aquela cortina, você consegue então ver o que tem atrás. Assim é a Bíblia. Quando você começa a leitura do Antigo Testamento, a cortina vai aos poucos se abrindo e aos poucos vai sendo nos revelado quem é Jesus e quem é Deus, o Pai. Até que você chegue em Apocalipse. E em Apocalipse, nós conhecemos Jesus como em nenhum outro lugar da Bíblia. Queridos irmãos, sendo assim, a partir de hoje, nós vamos começar o estudo deste livro, que, como eu falei, desperta a curiosidade de muitas pessoas, que, como eu falei, muitas pessoas acham ele um livro enigmático, um livro difícil, um livro cheio de imagens, de símbolos, que somos incapazes de compreender perfeitamente este livro. Mas é interessante, meus irmãos, que este livro foi revelado. Este livro foi nos entregue. Este livro ele foi preservado desde a sua escrita pelo apóstolo João até hoje e o será até o último dia. Então não foi à toa que isso aconteceu. Se isso aconteceu, é porque Deus deseja que a gente leia, estude, medite e pratique o que está escrito neste livro. Deus quer que a gente conheça a revelação que está contida neste livro. Deuteronômio 29:29 está escrito o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Perceba, as coisas encobertas a gente não vai conhecer. Tem muita coisa que Deus não vai revelar para nós. Tem muita coisa que Deus não vai contar para a gente. Por exemplo, o dia da volta de Cristo, você sabe? O dia da sua morte, você sabe? Graças a Deus que a gente não sabe, não é verdade? Porque se você soubesse o dia da sua morte, você ficaria desesperado. Meu Deus, é amanhã, vou morrer amanhã. Não, você não ia dormir. Graças a Deus que Deus não nos revelou muitas coisas. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Nós somos presbiterianos, nós somos aliancistas, nós cremos na aliança. E por nós cremos na aliança, nós sabemos que aquilo que foi revelado por Deus na sua palavra é para a família da aliança, para os pais, para os filhos, para adultos, para crianças, para todos, todos. Por quê? Porque não é a pedagogia humana que ensina a Escritura, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina qualquer pessoa que Ele quiser, que revela a Deus qualquer pessoa que Ele quiser. Não é a pedagogia humana, não são métodos humanos, mas é o próprio Deus Espírito Santo, meus irmãos. E o Espírito Santo é quem revela Cristo a toda a igreja. E o Espírito Santo que vai nos revelar, a partir de hoje, aquilo que está nesse livro. Por isso, meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite, o tema Apocalipse, uma revelação de Cristo dada à igreja. E esses 3 primeiros versículos, eles formam uma pequena introdução deste livro. E nesses 3 primeiros versículos eu gostaria de destacar 2 lições que nós aprendemos.
A primeira delas é a natureza da revelação. Bom, nós vimos que o tema é uma revelação de Cristo dada à igreja. Então preste bem atenção, guarde bem isso durante todo esse tempo que nós vamos estudar Apocalipse e durante toda a sua vida. Qual que é a lição central de Apocalipse? Conhecer Jesus. Então, eu espero que quando nós terminarmos o estudo, a exposição de Apocalipse, você possa dizer, eu conheço um pouquinho mais Jesus. Só um pouquinho. Sabe por quê? Porque no céu, sabe o que a gente vai ficar fazendo? A gente vai conhecer Jesus. Mais, por toda a eternidade, porque Ele não tem fim. Então, é esse o nosso tema, uma revelação de Jesus Cristo dada à sua igreja. Primeira lição que esse texto, essa introdução desses 3 primeiros versículos nos ensina, é a natureza da revelação. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A primeira palavra do livro é a palavra revelação. Aliás, este é o nome original do livro. Qual que é o nome do livro Apocalipse em grego, a língua que foi escrita? Apocalipse. E sabe o que significa a palavra Apocalipse em grego? Revelação. Tirar o véu. O que é revelar? Nós que temos mais de 40 anos, eu já estou na metade da década dos 40, a gente se lembra o que era revelar. Então você tirava fotos numa câmera de filme. E às vezes saía o dedo, às vezes você esquecia de tirar a tampa da máquina, às vezes o filme queimava, aí você pegava aquele filme, levava num lugar que eles revelavam. Então aquele filme era levado para uma sala escura e ali o profissional de fotografia revelava o filme em fotografias, retratos. Então o que é revelar? Revelar é tirar o véu, revelar é trazer à luz aquilo que era oculto. Então Apocalipse não é um livro oculto, Apocalipse não é um livro que deve ficar guardado lá, esquecido, ninguém vai ler, ninguém vai entender. Não, é uma revelação. Ele está às claras. A luz é jogada sobre ele para que a gente veja o que tem ali. E meus irmãos, tanto é que no inglês foi traduzido. Se você tiver no seu celular, lá no seu aplicativo Bíblias em inglês, você vai ver que o nome do livro é Revelation. Os ingleses, os nossos irmãos de fala inglesa, traduziram. Nós que temos fala portuguesa permanecemos com o nome em grego, Apocalipse. Só que quando se fala em Apocalipse, pensa-se em coisas assim do fim do mundo, em cataclismas, em destruição. Tanto que Hollywood gosta muito desse tipo de coisa, né? Gosta muito desse tipo de história, adoram produzir filmes apocalípticos, filmes como Eu Sou a Lenda, O Dia Depois de Amanhã, Armagedon, Independence Day, mais recentemente, Não Olhe para Cima, O Mundo Depois de Nós. São alguns dos filmes que Hollywood produziu com o tema Apocalipse. Até aquela animação bonitinha, Wall-E, fala, de certa forma, de um mundo pós-apocalíptico. Então, quando se fala em Apocalipse, pensa-se em fim do mundo, pensa-se em destruição, pensa-se em cataclismas. Bom, meus irmãos, de fato, o livro de Apocalipse, ele vai falar sim dos últimos dias, vai falar sim do fim do mundo. Mas, veja, não com os olhos de um diretor, um produtor de filmes, mas o livro diz que essa revelação é de Jesus Cristo. Então veja, Apocalipse tem como principal razão mostrar Jesus, revelar Jesus, mostrar para nós um pouco mais de quem é Jesus.
E Jesus Cristo, meus irmãos, ele é revelado neste livro porque esta revelação foi dada a ele, aliás, pelo próprio Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu esta revelação a Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, de ter morrido na cruz por nós, ele volta para o céu, ele assentou-se à direita da majestade, ou seja, o Pai, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o que Hebreus está falando aqui? Que Deus, no passado, no Antigo Testamento, ele se revelava de muitas maneiras diferentes. Então, Deus se revelava através de sonhos, através de visões, através de teofanias, de diversos meios. Então, Deus falava com os seus servos no Antigo Testamento de maneiras variadas. Quando chega no Novo Testamento, Deus fala através do seu Filho. Por isso que Jesus ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. E acontece, meus irmãos, o seguinte, que Deus, ele não é oculto, ele se revela. E Deus ele vai se revelar de duas formas. Nós lemos o Salmo 19. O Salmo 19, ele vai falar, em primeiro lugar, que Deus ele se revela através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas a criação ela não é suficiente para você conhecer a Deus. Na criação, você fica sabendo que existe um Criador. A criação mostra que tudo que existe não é fruto do acaso, de um Big Bang, de uma evolução, mas que uma mente superior, o chamado design inteligente, ou alguém, um criador superior a nós, criou todas as coisas. E a Bíblia nos fala quem é esse criador. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos lá em João 8,32, Jesus dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais tarde, João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que eu conheço a Jesus? Então, veja, para eu conhecer, Deus ele se revela como? Deus ele se revelou de muitas maneiras, de muitas vezes aos pais, pelos profetas no Antigo Testamento. Depois, Deus ele se revelou pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ok, como eu conheço Jesus? Como que eu vou até o Pai através de Jesus? Como é que eu vou conhecer? Como é que Jesus se revela a mim? É só você seguir os 3 passos do Evangelho de João. João 8,32. Conhecereis a verdade. João 14,6, eu sou a verdade. João 17,17, a tua palavra é a verdade. Então veja, como é que eu conheço Jesus? Bom, eu tenho que conhecer a verdade é Jesus, e a palavra é a verdade. Então como é que eu conheço Jesus, que é a verdade? Através da palavra. Por isso que eu preciso conhecer Apocalipse, por isso que nós precisamos, meus irmãos, ler, estudar, meditar, praticar Apocalipse, porque através disso nós vamos conhecer aquilo que Deus revelou para nós a respeito do seu Filho, Jesus Cristo. E é incrível, meus irmãos, como que este livro nos revela Jesus. Porque Jesus não é revelado em nenhum outro lugar da Bíblia como o é aqui em Apocalipse. Toda a Bíblia, como eu já falei, ela revela Cristo. Mas aqui em Apocalipse, nós vemos Cristo andando no meio dos candeeiros. Os candeeiros são a igreja. Somente aqui que fala que Cristo anda no meio das igrejas e que tem os pastores das igrejas, ou seja, as estrelas, nas suas mãos. Somente aqui, meus irmãos, nós vemos Jesus Cristo vitorioso.
descendo no céu montado em seu cavalo branco, com o seu manto tinto de sangue, o sangue dos seus inimigos. E atrás dele um exército de anjos montado em cavalos brancos, dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É só em Apocalipse que a gente vê essa imagem, essa cena de Jesus Cristo. Nenhum outro lugar da Bíblia. Somente aqui, meus irmãos, nós vemos Cristo lançando Satanás no lago de fogo e enxofre. É aqui em Apocalipse que a gente vê essas imagens de Jesus. É aqui em Apocalipse que a gente conhece Jesus como juiz vingador, como rei vencedor, como noivo que se casa com a sua noiva. Só que deixa eu te mostrar mais uma coisinha aqui no versículo 1. O livro de Apocalipse é uma revelação. É a revelação que Deus, o Pai, deu ao seu Filho Jesus Cristo. Mas quem é o destinatário desta revelação? A quem Deus se revela? Versículo 1. Lhe deu a mostrar aos seus servos. Os seus servos. Meus irmãos, é para os servos de Deus que foi escrito o livro de Apocalipse. E é incrível que na igreja é um dos livros menos estudados. Talvez ele perca só para os profetas menores, porque as pessoas têm um certo medo de Apocalipse. Até os pastores têm um certo receio de Apocalipse. Mas, meus irmãos, veja, o versículo 1 fala que Deus deu a Jesus uma revelação que foi dada aos seus servos, à igreja, ao seu povo. Não é algo oculto, não é algo para ficar escondido, guardado, esquecido. Mas Deus, Ele traz à luz para que você e eu possamos conhecer, possamos saber quem é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele fala conosco e Ele fala de uma forma única. Ele fala sobre as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, a mensagem de Apocalipse ela é urgente. Aquilo que Apocalipse fala aqui vai acontecer logo, não vai demorar. Apocalipse, meus irmãos, é mais atual do que a notícia de amanhã. O que está aqui, tudo que está aqui vai acontecer e vai acontecer em breve, em breve. E, irmãos, Deus, Ele nos revela estas coisas usando alguns servos. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia diretamente vir até aqui, Ele pessoalmente, se Ele quisesse, e falar conosco. Ele poderia fazer isso? Claro que Ele poderia. Mas Deus resolveu não fazer desta forma. Deus usa meios, Deus usa servos. E Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo dada por Deus aos seus servos, ela foi entregue, veja, enviando por intermédio do seu anjo. Por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual, versículo 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Então vamos lá. Primeiro, Apocalipse foi dado por Deus e Deus usou o primeiro servo, um anjo. A palavra angelos, no grego, traduzida para anjo, significa mensageiro. A revelação não veio de um anjo. A palavra não é de anjo. A mensagem não é do anjo. O anjo é apenas o mensageiro. Antigamente a gente recebia cartas, né? Qual foi a última carta que você recebeu? Carta mesmo escrita, não uma correspondência de mala direta, mas uma carta escrita à mão de preferência. Qual foi a última vez? Você se lembra? Qual foi a última vez que você enviou uma carta? Os jovens aqui talvez nunca tenham enviado uma carta. Quem que entrega a carta? É o carteiro. Mas é o carteiro quem escreve a carta? Não, ele só entrega. Ele só entrega. Ele é o mensageiro.
O anjo ele trouxe a mensagem, a revelação de Jesus Cristo dada por Deus, e ele apenas trouxe, ele apenas entregou a mensagem. Ele era um servo. Por isso, meus irmãos, a revelação, ela não é dos servos, mas ela é de Deus. Esse anjo, o primeiro servo, entregou ao segundo servo. O servo, final do versículo 1, João, ele notificou, versículo 2, que atestou a palavra de Deus, ou seja, ele testemunhou, ele viu e ele registrou. Por algumas vezes em Apocalipse, o anjo vai falar para João assim: escreve, o que vês, escreve. Existe um museu na Dinamarca, onde existe lá uma escultura do apóstolo João. Ele está sentado com um bloco de papel e uma pena. A pena não toca no bloco, ela está distante do bloco. Ele está olhando para cima, esperando a mensagem para que ele possa escrever. É interessante que o nome nas nossas Bíblias está aqui, Apocalipse, ou seja, Revelação de João. Esse nome foi colocado pela Sociedade Bíblica. Mas de quem que é a revelação? É de Deus. João apenas foi o escritor. João foi como se fosse aquela pessoa que escreve aquilo que o delegado mandou, o escrivão. A palavra não é dele. A mensagem não é dele. O anjo trouxe a mensagem diretamente de Deus. E o que João fez? Ele atestou. Olha o que João fala aqui. Atestou a palavra de Deus. A palavra não era de João e muito menos do anjo. Era do próprio Deus. A palavra veio do próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, nenhuma parte da Escritura o homem tirou da sua cabeça. João falou assim: eu vou escrever uma história aqui. Igual as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ou O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Vou escrever uma história, vou inventar uma história da minha cabeça. Não. João, ele escreveu, ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João, vamos lembrar, João era judeu. João, ele usava de uma figura de linguagem hebraica chamada paralelismo. Ele falava a mesma coisa com palavras diferentes. Então, palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo é a mesma coisa. Ele só repetiu para fixar. Aliás, Apocalipse é um livro de repetições. Você vai ver isso. Você vai ver que Apocalipse não é tão difícil como você imagina. Porque são várias repetições. Para quê? Porque a gente aprende através de fixação, de repetição. Você tem que repetir, para a gente fixar aquele aprendizado. Então, João ele começa aqui, com a primeira repetição. João, meus irmãos, ele então foi o autor humano, mas ele apenas registrou. A palavra vem do próprio Deus, meus irmãos. João, ele foi iluminado para trazer a palavra do próprio Deus, quanto a tudo o que ele viu. Então, como que a gente pode concluir essa primeira lição, meus irmãos? A palavra que você escuta, que você lê, não é palavra de homens. Quando o pregador, ele prega, ele ensina a palavra, não é a palavra do homem que aqui está, do pregador, mas é a palavra de Deus. Pregadores são instrumentos. Assim como os apóstolos no Novo Testamento e os profetas no Antigo Testamento também foram instrumentos. A palavra vem de Deus, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por várias vezes. Maltrataram os profetas no Antigo Testamento, prenderam, mataram, porque eles achavam que a palavra era deles. Mas na verdade a palavra vem do próprio Deus.
Lembra de Saulo? Saulo perseguia quem? A igreja. Por quê? Porque a igreja pregava a palavra de Deus. Só que quando Saulo é jogado ao chão, ele ouve uma voz que dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Não, me persegue. Então, Saulo estava furioso com a igreja por causa da palavra. Só que Saulo não sabia que aquela palavra que a igreja pregava não era palavra humana dela mesma, não era uma coisa inventada pelos apóstolos, mas era o próprio Cristo, a palavra do próprio Cristo. Mas qual que é o objetivo? A segunda lição. Qual o objetivo da revelação? Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados. Bom, então vamos relembrar aqui. A natureza da revelação. Deus. A revelação vem de Deus. Não é uma revelação tirada da cabeça de alguém, não é uma revelação do anjo, não é uma coisa que João inventou da cabeça dele. A revelação veio de Deus. Então tudo que você vai ouvir vem de Deus. Para quê? Com qual objetivo? Bem-aventurados, para a sua alegria, para a sua felicidade. É para isso que Apocalipse foi escrito. Então guarde essas duas lições importantíssimas ao estudar o livro de Apocalipse. A autoria é de Deus, a natureza é de Deus, o que é falado aqui é palavra do próprio Deus. E para que Ele revelou isso? Para a nossa felicidade. Só que não é qualquer felicidade. Não é qualquer felicidade. Muitas pessoas ficam assustadas com as figuras deste livro. Muitas pessoas, como eu disse, ficam com medo. E realmente esse medo faz sentido quando não se compreende estas coisas. Então, aqueles que não são servos de Deus, Deus não se revelou para eles. Aqueles que não são servos de Deus, é como nós ouvimos na devocional de hoje de manhã, presbítero Márcio. Eles são incrédulos, eles não creem. Eles ficam fechados, seus corações são fechados. Mas aos servos de Deus, Ele revelou. E àqueles a quem este livro e toda a Escritura está oculta, eles têm medo. Eles têm medo. Eles têm medo do que vai acontecer, do que está narrado aqui. Eles têm medo do que pode vir no futuro, então eles fogem. Nós ouvimos o diácono Tiago falando ontem de uma das marcas da nossa geração é o hedonismo, é a busca por prazer. Então o que a nossa geração faz? Eu não quero pensar no futuro, eu quero viver o hoje, eu quero viver o agora, eu quero ter prazer, eu quero usufruir do bom e do melhor que a vida me traz. Eu quero usufruir dessas coisas. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Medo, fuga. Elas têm medo do futuro. Elas têm medo do que vai acontecer no futuro. Elas nem querem saber de Apocalipse, elas se distanciam de Apocalipse. Mas os servos, aos servos, Deus revelou as últimas coisas para a bem-aventurança deles. E meus irmãos, você já deve ter ouvido que bem-aventurado é mais do que feliz. A palavra grega é a palavra makarios. Makarios ou macários, também pode ser, ela significa uma alegria longa em que independe das circunstâncias. A alegria humana ela é dependente das circunstâncias. Então, por exemplo, a alegria de algumas pessoas vai depender do clima. Tem gente que fica feliz com o calor e mal-humorada com o frio. Tem gente que é o contrário. A nossa alegria depende das circunstâncias muitas vezes. Então você vai ficar feliz, por exemplo, no dia do seu pagamento, mas vai ficar triste quando o dinheiro acabar.
Você vai ficar feliz quando um filho nascer, você vai ficar feliz quando você tiver um novo emprego, você vai ficar feliz quando terminar de pagar uma dívida, ou seja, circunstâncias boas, circunstâncias favoráveis nos trazem alegria. E circunstâncias desfavoráveis nos deixam tristes. É assim o ser humano. Mas isso não é bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é você, independentemente da circunstância, permanecer, continuar feliz. Não importa a circunstância. Isso, outra coisa que você precisa guardar. Isso é muito importante para o livro de Apocalipse. Eu já vou explicar por quê. Bom, primeiro, a alegria, a bem-aventurança que João fala aqui no versículo 3, ela vem do Senhor. Como é que começa o livro de Salmos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Ou seja, bem-aventurado aquele que tem prazer na Bíblia. É a Bíblia que te traz bem-aventurança, que te deixa feliz em qualquer circunstância. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida, mas aquilo que está escrito aqui, que você já aprendeu, que é a revelação de Deus, que é a palavra do próprio Deus, aquilo enche o seu coração de felicidade. Você pode estar morrendo numa cama, você pode estar falido, você pode estar com muita dor, você pode estar abandonado, você pode estar sofrendo a pior aflição da sua vida, mas você continua feliz. Sabe por quê? Sabe o que é a alegria? Qual que é o personagem principal deste livro? É Jesus. E ninguém tira Jesus de você. Podem tirar tudo de você, até a sua própria vida, mas Jesus ninguém tira. E quando você morrer, você vai se encontrar com Ele. Então veja, João, a gente está acostumado tanto com Paulo, né? Falamos de Efésios em Paulo. João, ele está falando exatamente isso, de uma alegria que ninguém pode tirar, e essa alegria é aqueles que ouvem as palavras, aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia. Ele está falando aqui do livro de Apocalipse, mas a gente sabe que essa bem-aventurança se estende a todos os 66 livros. Salmo 19, a gente leu na liturgia. Lembra que eu falei? O Salmo 19 ele fala que Deus se revela de duas formas. A primeira, criação. E a segunda, a própria Escritura, a própria palavra. Salmo 119, 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quem está triste está com os olhos embaçados, os olhos longe, os olhos brilhantes, iluminados, é sinal de alegria. E, por fim, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista está nos ensinando que a palavra de Deus restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro. Dinheiro é bom, se for bem usado é bom. O ouro é algo que as pessoas desejam? Sim. Mas você imagina uma coisa que é mais desejável que o ouro? Você imagina algo mais doce que o mel? É a palavra. É a palavra. A palavra é que alegra o coração. Por isso que João fala, estes são bem-aventurados. Agora, deixa pegar aquilo que eu falei antes dessa palavra bem-aventurado, que é você estar feliz independentemente da circunstância. Quais eram as circunstâncias que João escreveu o Apocalipse? Bom, você deve saber que João, quando escreveu o Apocalipse, ele vai falar a seguir aqui nos versículos adiantes, no versículo 9, mais propriamente dito, que ele estava na ilha de Patmos.
A ilha de Patmos é uma ilha que fica no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Se você procurar no Google lá a ilha de Patmos, você vai ver um lugar muito bonito. Mas não tinha nada de bonito na circunstância que João estava lá. João, ele escreveu o Apocalipse provavelmente no ano 96 depois de Cristo. Naquele ano, quem governava o Império Romano era um imperador chamado Domiciano. Domiciano foi conhecido como segundo Nero, ou seja, o segundo imperador mais cruel que já existiu. O primeiro foi Nero. Domiciano, ele perseguiu ferozmente os cristãos. A mando de Domiciano, João, o apóstolo João, ele foi escaldado em óleo quente. Já se queimou com óleo? Ele foi jogado num tacho enorme de óleo quente. João sobreviveu. E aí Domiciano pega e ordena que João seja exilado lá em Patmos, na ilha de Patmos, para que lá ele morresse sozinho. Ao mesmo tempo, as igrejas do Império, especialmente as igrejas da Ásia Menor, eram perseguidas. Cristãos eram escorraçados, eram presos, eram espancados, eram torturados, eram levados às arenas para serem devorados por feras. Os apóstolos estavam todos mortos, só João ainda permanecia vivo, mas João estava lá exilado. E crentes morrendo, a mando desse louco, desse imperador Domiciano. Essa era a circunstância. Para que Apocalipse foi escrito? Para mostrar para a igreja o seguinte, olha, Deus falando, tá? Revelação de Deus. Vocês estão sofrendo, mas vocês são felizes. Porque a felicidade de vocês não está na circunstância. A felicidade de vocês não está no bem-estar, não está na liberdade, não está nas coisas boas da vida, mas a felicidade de vocês está em mim e na minha palavra. Domiciano, ele odiava cristãos. Sabe por quê? Porque o cristianismo ele era considerado uma religião ilícita, ou em latim, religio illicita. Por que isso? Domiciano se achava Deus. Ele se achava Kyrios, Senhor. Então Domiciano ele deu uma ordem em todo o império que se colocasse nas cidades estátuas dele. E todo cidadão deveria se ajoelhar e adorar a estátua de Domiciano. O que você acha que os cristãos fizeram? Não se dobraram. Não. Kyrios, só Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Kyrios. Por isso que fala Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque eles achavam que o cara todo-poderoso, aliás, quem se achava todo-poderoso, era o Domiciano. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Imperador Romano, eu sou o homem mais poderoso da terra, eu sou o Senhor, o Kyrios, Senhor. Aí vem aqui e fala assim, não, meu amigo, não. O Rei dos Reis é Jesus, o Senhor dos Senhores é Jesus. E os seus servos podem e devem se alegrar, porque eles são bem-aventurados, porque esta revelação, este livro, ele foi escrito para ser, versículo 3, lido e ouvido. Meus irmãos, olha que incrível, ele fala de bem-aventuranças. Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos e tem muitos números. Você vai ver isso ao decorrer. O número 7 é o número que mais aparece em Apocalipse. Por quê? Porque é um número de Deus, é um número perfeito. O número de Deus é o número 7, é o número perfeito. Em Apocalipse existem 7 bem-aventuranças, essa é a primeira. O que isso nos ensina? Que a bem-aventurança vem de Deus. É 7, é perfeito, vem dele. Então a nossa alegria vem de Deus, não vem das circunstâncias. Só que quem são os bem-aventurados, meus irmãos? São aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. No grego tem uma diferença aqui. No grego, o primeiro verbo ele está no singular. Bem-aventurados, aquele que lê,
singular, e aqueles que ouvem. Por que isso? Para quem que foi escrito Apocalipse? Quem foram os destinatários, os primeiros destinatários? As 7 igrejas da Ásia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Daqui a pouco não, nos próximos domingos. As 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas. Só que quem era o mensageiro dessas igrejas? Eram os seus pastores. Tanto que se você pegar o capítulo 2 e o capítulo 3, vai estar assim: ao anjo da igreja de tal lugar escreve. O que é anjo mesmo? Mensageiro. Então, anjo ali é o pastor da igreja, é o mensageiro. Então, Cristo escreveu estas cartas e foi enviada aos pastores destas igrejas para que eles lessem as igrejas. Então, bem-aventurado aquele, no singular, então bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, o que acontecia? O livro chegava, a carta, chegava até o pastor da igreja, a igreja se reunia, igual nós estamos reunidos aqui, o pastor pegava o rolo e lia para a igreja. O que João está falando aqui? Bem-aventurado o pastor que está lendo e a igreja que está ouvindo. Então a nossa alegria, meus irmãos, é na palavra de Deus. É na palavra de Deus que é pregada e ouvida. Por isso é importantíssimo, meus irmãos, é fundamental nós nos reunirmos no dia do Senhor, no domingo, para a gente ouvir, porque é isso que traz alegria aos nossos corações. Você vai ter uma semana cheia, vai ter coisas na sua semana que você nem imagina que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer essa semana? Você tem planos, você tem uma agenda, mas tem coisa que você não sabe que vai acontecer. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis na sua vida e essa semana vai ser uma semana com muitos desafios. Como é que você encontra alegria para suportar essa semana? É no dia do Senhor, se reunindo com os seus irmãos e ouvindo a palavra que é lida. É disso que ele está falando. Quando você deixa de vir ao culto no domingo, deixa de ouvir a palavra que é lida e pregada no domingo, você perde a bênção. Você perde a bem-aventurança. Ah, pastor, mas depois eu ouço no YouTube. Não é a mesma coisa ouvir no YouTube uma pregação. No Spotify, uma pregação. É outra coisa estarmos juntos. Por isso que ele fala, ouvem no plural, juntos ouvindo as palavras desta profecia. Mas não é somente ler e ouvir. É também guardar as coisas escritas. O que é guardar? Guardar é praticar, é obedecer. Simples assim. Porque senão seremos religiosos. Senão você vai entrar aqui, você vai ouvir, vai entrar aqui, vai sair por aqui, não vai mudar a sua vida, você não vai praticar, você não vai obedecer, você não vai guardar, e você não vai ter essa alegria. Não vai ser bem-aventurado. Não vai ser bem-aventurado. Por isso, meus irmãos, a palavra ouvida é a palavra que deve ser guardada. Jesus ele disse lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você ama Jesus, então você tem que guardar a palavra dele. Tiago capítulo 1, ele fala o seguinte no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, para você ser bem-aventurado, você precisa se reunir com seus irmãos no dia do Senhor, na casa de Deus, ouvir a palavra que está sendo lida e pregada e praticar. Aí vai vir toda e qualquer circunstância ruim na sua vida e nada vai tirar a sua felicidade. Você vai continuar feliz. Você vai passar por qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer hora dura, mas você vai continuar feliz.
Irmãos, eu fico pensando nos nossos irmãos da igreja perseguida, nossos irmãos da China, da Coreia do Norte, do Afeganistão, do Irã, da Arábia Saudita, da Somália, só alguns países que eu me lembro agora. Hoje é 14 de julho de 2024, domingo. Muitos desses nossos irmãos se reuniram, não num templo bonito como esse, confortável, climatizado, com som, iluminado, mas em cemitérios, em porões, no meio de florestas. Esses nossos irmãos não têm a Bíblia. Os pastores, ou eles têm poucas páginas escondidas, ou eles decoraram, porque não se pode ter a Bíblia. Nesses lugares, os nossos irmãos, se descobertos, são presos, têm seus bens confiscados, são torturados e são mortos. Mas chega domingo, eles se reúnem para ouvir a palavra. E eles praticam. Porque um cristão no Império Romano não se dobrava a um falso Deus. E os cristãos na igreja perseguida também não se dobram. É uma vergonha para nós isso. É uma vergonha para nós quando nós negligenciamos o culto ao Senhor, deixamos de ouvir a palavra desta profecia. E ele termina dizendo, pois o tempo está próximo. Sim, o tempo está próximo. Você sabe quando vai acontecer? Eu não sei. Você sabe quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Se há quase 2000 anos já estava próximo, imagina hoje. E as coisas estão acontecendo. Tudo que está profetizado aqui, as coisas estão acontecendo. Observe, leia as notícias. As coisas estão acontecendo. Preste atenção. Eu não sei quando o fim chegará, mas elas estão acontecendo. E nós devemos estar preparados, meus irmãos. E mesmo que venha o pior, na nossa vida particular ou para a igreja, mesmo que a gente sofra perseguições, e a gente ouviu ontem na pregação, a igreja no Brasil já é perseguida. Não da mesma forma como foi no Império Romano, como é nos outros países que eu citei agora há pouco. Mas hoje nós temos uma ideologia progressista que vai de encontro, que vai contra a igreja. Hoje os nossos filhos ouvem coisas absurdas nas escolas e nas universidades. Hoje, se você ouviu a pregação do diácono Tiago ontem, você vai se lembrar. Se você praticar a palavra no seu trabalho, você vai ser perseguido. Você pode até perder o emprego, mas você é feliz. Então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, primeiramente, que o Senhor nos perdoe, porque às vezes nós negligenciamos. Às vezes nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Perdemos a bênção, a bem-aventurança. Que o Senhor nos ajude, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos dEle para estar dominicalmente aqui reunidos, ouvindo a palavra. Que Ele nos ajude a guardar, a obedecer a palavra, porque não é pela nossa própria força, mas é pela graça dEle que nós conseguimos ouvir e praticar a sua palavra. Amém.